refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Meu Selavá, mais uma vez, programa Minha Fé. Hoje vamos falar sobre regência, né? Regência do ano. Quando a gente fala em regência do ano, estamos falando aqui em orixá, né? Para todas as religiões de Umbanda e de matriz africana, cada ano é regido por um orixá, ou mais de um orixá, sendo um principal, que dentro desse ano acaba auxiliando, né, para mudanças significativas que a humanidade precisa. Bom, vamos falar sobre essa situação de regência. Muitas vezes as pessoas acreditam que há uma unanimidade na definição de orixá, né, de regência do ano. Qual orixá vai reger, por exemplo, o ano de 2022? Então muitas pessoas acham que isso vai ser uma unanimidade, que existe uma divindade que virá anunciar, né, qual orixá será o regente e que será para todos. Na verdade, existem diversas maneiras, né, de se definir aí o orixá do ano. E cada raiz, cada casa, cada terreiro, né, cada comunidade religiosa, né, de Umbanda e de matriz africana, tem as suas particularidades nessa definição. Na região sul, Rio Grande do Sul, propriamente dito, existe uma unanimidade que o orixá do ano de 2022 é a Mãe Oxum. Esse orixá, né, Senhora das Águas, da fertilidade, Senhora da Renovação, Senhora da Prosperidade, né, do Axé. Por que essa definição de que Mãe Oxum, né, é o orixá de 2022? Existe uma grande quantidade de pessoas que intitularam então o orixá Oxum como sendo a regente do ano de 2022. Boa parte do Rio Grande do Sul, mas existe algumas casas, raízes, definições religiosas, né, que também compactuam com a gente tanto na questão da ideia sobre o orixá, a divindade, que acaba sendo diferente essa regência. E por que tem que ser diferente essa regência? Porque acontece de ter essa divergência, né, entre algumas denominações religiosas, né, de matriz africana, de Umbanda, quanto ao orixá regente do ano. Aqui eu não quero ser o dono da verdade, eu venho para trazer aqui uma reflexão e para poder trazer pelo menos o norte para as pessoas que muitas vezes buscam informações para saber qual orixá regente, como que a gente consegue compreender qual orixá vai reger o ano, né, que vai se iniciar. Bom, vamos lá. Para as maneiras que a gente tem aí de poder definir esse orixá do ano. Primeiramente, né, o que vem aí falando do orixá sempre traz uma menção de matriz africana, né, de cultos de matriz africana, né? Propriamente dito, orixá, ele já vem dessa cultura. Então, em cima disso existe um oráculo, né, chamado Jogo de Búzios, onde o Babalorixá ele acaba abrindo esse oráculo, né, esse jogo, né, onde através dele os orixás se comunicam e trazem a mensagem a nós seres humanos. E é através do Jogo de Búzios que se traz, na verdade, aí nessa concepção das religiões de matriz africana, que se traz aí, que se busca a mensagem de qual será o orixá que vai reger o ano. É uma das situações, uma das formas de descobrir aí qual orixá vai reger o ano. E uma grande maioria de casas, né, da região do Rio Grande do Sul, também na região Nordeste, enfim, todo o Brasil, grande número de casas, tem esse método, né, quando a gente fala em religiões de matriz africana. E com isso, se define o orixá do ano e mais alguns orixás que vêm auxiliar, né, dentro desse mesmo ano. Existe um orixá principal que abre o ano, né? Muitos acabam relacionando que existe um orixá que vai reger mais forte durante os primeiros 6 meses do ano e depois outro orixá dando passagem para um outro orixá mais 6 meses para finalizar esse mesmo ano. Algumas denominações elas têm essa concepção. E muitas vezes também vem uma tríplice, né, de orixás para poder auxiliar aí nas mudanças
e nas energias que precisa para o ano que está chegando. Bom, isso eu estou falando da questão de religiões de matriz africana, dentro daquilo que eu conheço, né? Posso falar pela Umbanda, mas também posso falar um pouco sobre dou algumas pinceladas também na questão de religiões de matriz africana, pelo fato que a gente precisa estudar aí a questão de orixás, as culturas, né? Nossos co-irmãos aí, que também têm a mesma afinidade aí com essas vibrações, com essas divindades. Então, o jogo de búzios é uma das formas de poder buscar a mensagem dos orixás para que possa aí saber qual orixá vai estar regendo o ano, né? E nessa concepção, né, existe aí uma grande maioria de casos, né, de pessoas que indicam que Mãe Oxum, então, é a regente de 2022. Junto com ela também, alguns acabam colocando como Iemanjá, né, Pai Oxalá, vem junto aí para poder auxiliar nesse ano de 2022. E essa é uma das formas, tá? Aí existem outras situações também que muitas vezes acaba abrindo um leque para algumas discussões, né? Onde algumas casas acabam tendo a ideia de que tem que ser uma unanimidade. Como pode um orixá reger, por exemplo, para um grande grupo aí ser um orixá e para outros demais serem outros orixás, né? Como pode isso, né, na concepção de que deveria ser somente um orixá, né? E uma concepção de que a divindade viria a comunicar ou trazer a mensagem de um orixá que regeria para todos os grupos. Mas, na verdade, isso também aqui eu quero compartilhar conhecimento que eu tenho e aquilo que eu aprendi, aquilo que, na verdade, eu compreendo, né? Dentro aí das minhas limitações como dirigente de Umbanda, existe também as questões de grupos, aonde para alguns grupos, para algumas comunidades, há necessidade que algum orixá esteja, na verdade, de frente, regendo aquele grupo, aquela comunidade, por algum motivo, por algum propósito, por alguma forma que, porventura, é necessário aí para que traga alguma mudança ou evolução que seja para esse grupo. Então, acaba sendo diferente, né, o orixá regente para alguns grupos. E aí a gente vai entrar numa situação, numa discussão, muitas vezes, de alguns, né, que eu não gosto de dizer que a gente deveria ter discussões na parte espiritual, né, simplesmente deveríamos aceitar que a verdade de um pode não ser a verdade do outro. Mas existem algumas divergências de grupos, de casas, porque acabam sendo outros orixás que regem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aonde que para alguns grupos é Iemanjá ainda quem rege, ou que é o Pai Oxalá quem está regendo esse ano, ou que simplesmente são as chamadas Iabás, né? Mãe Oxum, Mãe Nanã, Mãe Iemanjá, que regem o ano de 2022. E estaria errado essas pessoas de ter esse entendimento acerca da regência? Não, porque para alguns grupos, né, vai ser diferente, sim. Algumas determinações, alguns aprendizados que devam alcançar, alguma forma de evolução que para aquele grupo deve também existir, né, que deve, na verdade, ter uma movimentação diferente. E existem alguns orixás que têm essas qualificações. E por isso vai ser diferente para alguns grupos. Mesmo que numa grande massa, numa grande quantidade de pessoas, de grupos, acaba tendo um consenso de que o orixá Oxum acaba aparecendo para muitos, né? Mas isso não quer dizer que seja uma verdade suprema, certo? Para uns, realmente, como eu tinha falado, Oxum, Iemanjá, Oxalá. Para uns, Oxum, Ibeja, Oxumaré. Para outros, apenas Iemanjá e o Pai Oxalá. Né? Para outros, Oxalá, quem vem regendo. Para outros também acaba sendo aí de uma outra forma, né? Essa concepção de saber qual o orixá que vai estar regendo. E aqui eu vou trazer então, a gente falou sobre o jogo de búzios, né? Para que eu não possa perder esse fio, né, de raciocínio, através do jogo de búzios para religiões de matriz africana. E aí quando a gente fala sobre, eu vou colocar agora sobre a Umbanda, né? Como que na Umbanda acaba vindo essa mensagem, essa orientação de qual orixá vai reger o ano? Posso falar realmente pela casa ou pelo grupo que eu dirijo, né? Através do grupo vem a mensagem através de um guia,
do guia dirigente, que é quem vai vir e trazer a mensagem de qual orixá vai estar de frente ou regendo o ano para aquele grupo, para aquela casa, para aquelas pessoas, né, para algum propósito. Então, né, pode coincidir com o maior número de pessoas que também acha que é Oxum ou não. Pode ser qualquer outro orixá. Então, na Umbanda, existe a determinação de que a mensagem da qual, na verdade, qual orixá vai estar regendo é através do próprio guia espiritual, o dirigente da casa, quem vem e traz a mensagem. Olha, vai ser esses orixás quem vão estar regendo este ano. E tem um propósito para isso. Né? Pode estar entrando numa divergência com os grupos de matriz africana, né? Falando em grupos de matriz africana, onde denominam um orixá, por exemplo, como Oxum, e outros de Umbanda podem estar denominando outro orixá, mas isso não quer dizer que deveria haver uma discussão, né, de que qual está certo e qual está errado. Como eu falei, né, cada um é dono da sua própria verdade. Então, a mensagem do plano espiritual não é unânime, até porque as pessoas não são iguais. E para muitas pessoas existe que ter diferentes formas de poder trabalhá-las, né? Então, a gente falando em grupos de pessoas, existe a regência de todos os orixás sobre todos nós. Mas existe uma regência mais forte, né, nessas mudanças de um ano para o outro, né, de um orixá para determinado grupo de trabalho ou de pessoas. Então, para a comunidade umbandista, para alguns grupos, e não vai também, coincidentemente, ser igual para todas as casas de Umbanda, pode divergir também entre as próprias casas de Umbanda, os orixás regentes do ano, né, mas para cada grupo, o seu próprio dirigente espiritual pode vir e trazer essa mensagem e dizer qual orixá vai estar regendo para aquele grupo. E existe uma finalidade, né, do porquê esse orixá vem comunicar, porque para aquele grupo vai ser tal orixá o regente do ano. Com isso, a gente está falando que é verbal, né? Essa comunicação, essa mensagem, ela vem de forma verbal. O nosso oráculo, como eu já falei anteriormente em algum outro programa, né, é sobre que o nosso oráculo na Umbanda, o nosso oráculo maior na Umbanda, quando eu falo assim, oráculo maior na Umbanda, é aquele que realmente é o mais utilizado dentro da Umbanda, é através da própria entidade, do próprio espírito comunicante, que vem, né, que é o dirigente daquela casa ou daquele grupo, e vem e traz a mensagem, né, que necessita. Então, na Umbanda, o mais comumente acontecer é de o próprio dirigente vir e determinar quais são os orixás do ano para aquele grupo de trabalho. Aí eu entro de novo, reforçando algumas situações aonde que alguns têm um oráculo, né? E aí, através desse oráculo, se define qual orixá vai estar regendo. Outros têm uma outra forma de oráculo, que é o verbal, como eu falei no caso da Umbanda. E nesse caso, a gente está falando de um espírito que está em outro campo vibratório. E com toda certeza, colhe uma informação muito mais segura, muito mais precisa, falando de Umbanda, tá? Muito mais precisa para nós, umbandistas, porque ele já está num campo vibratório, num campo espiritual, muito mais próximo de onde exista aí uma orientação um pouco mais correta do que seria necessário para aquele grupo umbandista. E qual orixá estaria comunicando a sua ação para aquele grupo. Certo? Então, para Umbanda, o oráculo verbal é através do próprio guia dirigente. Bom, vamos lá de novo. Existem casas de Umbanda que também se utilizam de alguns outros oráculos, né? Tem alguns oráculos até particulares, né? Alguns oráculos são particulares de cada casa. E aqui eu não vou entrar no mérito de discutir a questão da veracidade de cada um desses oráculos. Eu venho dizer que cada um, se de certa forma recebe essa validação do campo espiritual, de que possa trabalhar, né, a parte, junto com a Umbanda, algum oráculo, e que esse oráculo realmente tenha uma efetividade de verdade, de trazer a mensagem do plano espiritual, então deve ser respeitado também. Então existem grupos que têm outros métodos, outros oráculos para poder definir também algumas situações, não só a regência do ano, né, mas algumas outras situações também. Certo? Bom,
falando nisso, né, na questão da Umbanda, das religiões de matriz africana, através do jogo de búzios, da Umbanda, no oráculo verbal, ou através de oráculos particulares, né, dentro de alguns dirigentes também tem essa faculdade mediúnica de utilizar alguns oráculos, né, todos eles estão corretos, porque cada um vem definir qual orixá rege para aquele grupo, e não para uma grande massa. Né? Coincidentemente, acaba sendo que um orixá acaba sendo muito mais anunciado para um grande número de pessoas, né? Mas não que só ele, né, esteja presente dentro desse ano. Até porque existe uma ideia de que todos os orixás regem todos os anos, né? Então, estamos falando aqui em qual orixá está mais presente nesse ano de 2022. Bom, eu vou também aqui explicar também uma outra situação. Tem algumas denominações também que acabam indo muito pelo planeta regente. E aí é uma outra maneira, uma outra forma de definição também do orixá regente, através do planeta regente do ano. E aí, como o ano de 2022, um planeta regente Mercúrio, né, a gente tem também Mercúrio associado ao orixá Ibeje, né? Então, a gente tem aí Ibeje, orixá, na verdade, que tem uma concepção de trazer aí relacionada ao nascimento e à comunicação. Por isso, ele vem personificado, né, na figura de duas crianças, né? Que para a Umbanda ele está aliado muito à linha das crianças, propriamente dito, né? Ibeje é um orixá, né, que é de forma gêmea, né? Então aí traz também a questão da comunicação. E para muitos grupos acaba colocando Ibeje também como sendo orixá do ano. Aí muitos vão dizer assim, mas então tá errado, poxa, tem Oxum, né, tem Iemanjá, tem Oxalá. Enfim, numa grande massa, numa grande número de pessoas, Oxum, né, Iemanjá, Oxalá regem o ano de 2022. Para alguns, somente Iemanjá, Oxum e Nanã. Para outros, Pai Oxalá. E também para outros, né, outras denominações que acabam indo para essa regência planetária, né, tem associado Mercúrio, onde Ibeje também irradia e também está regendo o ano de 2022. E aí Ibeje traz a questão muito ligada à comunicação, traz a questão também muito ligada ao próprio equilíbrio, né? Traz a questão muito ligada também a alguns conflitos, né, que possam existir também, né? Resoluções, né? Há uma movimentação maior. O que também não deixa de acontecer com Oxum, né? Os próprios rios, na verdade, que se movimentam, que nunca param, né? Então, e Oxum traz também a renovação, traz essa mudança, né? Traz a fertilidade. Então, muitas coisas também podem, no ano de 2022, acabam tendo oportunidade de transformação, isso pessoal de cada um, mas também de uma forma, oportunidades de mudança, de descobertas, né? Oportunidade, na verdade, de construções de pensamentos diferentes. Então, é um ano de bastante oportunidades, que deixa, na verdade, com que o ser humano consiga, pelo menos, visualizar que existe um horizonte grande aí pela frente. A Mãe Oxum traz muito disso. E Ibeje traz a questão da comunicação, do poder sentar e conversar, ou do poder sentar e, na verdade, acertar ou não acertar, né? Muitas vezes. Mas existe essa questão da comunicação, de não deixar nada sem estar resolvido. Tá? Então, por isso que se entende de uma forma mais macro que existe a regência de muitos orixás. Né? Apesar de que para alguns grupos, alguns orixás são os que mais estão aí ligados e irradiando. Se nós formos falar aqui também de uma outra forma que muitos acabam trazendo para a definição do orixá regente do ano, a gente também tem pelos dias da semana, certo? Então a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Cada dia da semana a regência de um orixá. E dentro dessa regência de um orixá, o ano, por exemplo, o ano de 2022 iniciou, né, começou o dia 1º de 2022, iniciou num sábado. Sábado, né, para um grande número de, como eu falei, de grupos, seja de matriz africana ou de Umbanda, sábado, a regência mais comumente vinculada é a da Mãe Oxum, é de Oxum. Por isso, né, através do jogo de búzios, através de orientação espiritual, através de muitas coisas, existe uma grande massa de pessoas e de grupos que dominaram Oxum como regente do ano, porque o ano iniciou num sábado, que está relacionado à Mãe Oxum. Né?
Então, e também para alguns grupos, além de que o sábado existe uma regência também das Iabás. Isso também, no próprio Nordeste tem muito disso. A questão aí de aliar Oxum, Iemanjá, né, e Nanã no sábado, essa regência das Iabás que se chama, né, das mães. Iemanjá é a mãe de todas as cabeças, né, a mãe de todos os orixás. Oxum é a senhora que, na verdade, zela, né, por cada nascimento, né, ou por cada transformação do ser. Né? Então, ela está sempre, na verdade, zelando e contribuindo para que ele possa ser próspero, possa se criar com muito próspero, muito seguro. Né? E a mãe Nanã, existe aí muita questão de ter a razão, né? A paciência, mas também da mesma forma a direção, né? A forma um pouco mais rígida de poder realmente avaliar as coisas que estão ao seu entorno. Então, sábado regido pelas Iabás. Cada dia da semana existe uma regência de um orixá. E acaba que alguns definem o orixá do ano através disso, né? Se nós formos falar que existe regência num dia da semana, por exemplo, com segunda-feira, a gente pode estar falando que essa regência é de Exu, né? Orixá Exu, certo? Não vamos falar aqui no catiço, né? Ou na entidade. Orixá Exu. Mas também podemos dizer que o Baluê possa estar na segunda-feira? Pode, para algumas denominações, ele está também aliado à segunda-feira. Né? A gente tem também, para algumas situações, que na sexta-feira, estou falando aqui, né, aleatoriamente, na sexta-feira temos também o Baluê, temos também Iemanjá. Né? Pode acontecer de ter. Tem muitas, algumas denominações religiosas ou grupos religiosos que tem lá, por exemplo, na quinta-feira de Oxóssi e para outras na quinta-feira de Ogum. Né? Então, muda dependendo muito do calendário de cada uma das denominações religiosas ou de grupos religiosos. Muda um pouco de um para outro, mas se segue um calendário aí onde a regência ou a irradiação desse orixá está mais propícia, né, para aquele dia da semana. Então, a gente tem regências, por exemplo, no sábado, na sexta-feira, muitos acabam relacionando a Pai Oxalá. Para alguns, Oxalá está no domingo. Então, na verdade, aí vai muito mesmo desse calendário, de que forma as pessoas conseguem, os grupos, na verdade, se organizam para entender e compreender que os dias da semana têm a sua regência para cada um deles, existe uma regência de um orixá e seguem por aquela nomeação. Obviamente que os orixás, essas divindades, acabam entendendo que dentro do entendimento e do estudo daquele grupo estão ali mais propícios, né, através das orações, através dos seus assentamentos, através das suas evocações, né, das suas preparações, que aquele dia da semana é devotado àquele orixá, então todo o grupo, a comunidade, já acaba magnetizando aquela energia daquele orixá para aquele dia. Né? Batiza aquele dia para aquele orixá. Então, por isso eu digo que existe uma verdade, né, para cada grupo e é a sua verdade particular. Então, se falamos aqui no caso de que, vamos supor aqui que Ogum possa estar regendo numa quinta-feira, né? E aí existe um grupo que não, que é o Oxóssi quem está regendo na quinta-feira. Para aquela comunidade, toda a oração, toda a reverência, todo o assentamento, toda a preparação está voltada realmente para aquele dia. E isso magnetiza as energias do orixá pelo qual está se evocando, pelo qual está se trabalhando. Então essas energias vão estar sim para aquele dia, para aquele grupo. Seja se aquele grupo está devotado a Oxóssi, ou seja que está devotado a Ogum. Então, dentro dessa concepção, quando existe uma... E aí eu acredito que seja dessa forma, né? Não quero colocar uma verdade suprema aqui, mas quando existe uma necessidade de um grupo, de um orixá para a regência daquele ano, ele vai entender e vai saber que aquele grupo irradia, ou está presente, ou está mais magnetizando a sua energia dentro daquele dia da semana, então ele sabe que para aquele dia vai ser aquele orixá. Né? Mas existe também aleatoriamente, tem muitos pais, babalorixás, que acabam sabendo ou denominando o orixá regente do ano somente quando entra o ano, no primeiro dia do ano. Aonde aqui, então, para algumas religiões de matriz africana, se joga-se o búzios, então, no primeiro dia do ano. E naquele primeiro dia do ano, sim,
existe, então o orixá vai estar respondendo. E muitos dizem aí, né, se for buscar algumas matérias, né, e alguns grupos religiosos que têm esse entendimento, que quando entra o primeiro do ano é só naquele momento que se pode realmente descobrir qual orixá vai estar regendo o ano. Porque muitos babalorixás, pais de santo, acabam colocando que, como eu vou saber, é como se fosse uma criança, né? Como eu vou saber quem é, né, sem ela ter nascido ainda? Então se aguarda o ano iniciar, para então aí sim definir qual é o orixá regente do ano. De todas as formas, de todo jeito, né, todos estão certos, né, em cima da sua verdade. E o que nós temos que entender é que não existe que ter, na verdade, quem impera mais, na qual está mais correto, qual está que tem a verdade maior. Quando a gente cai num campo aonde a gente começa a colocar a nossa verdade como sendo querendo impor a nossa verdade aos demais, a gente, na verdade, deixa de fazer parte do todo, deixa de fazer parte da família humana, né? E deixa de fazer parte dessa ligação que a gente chama de orixá. Né? E orixá, um está para o outro sempre. Junto que se qualifica as forças de Deus, não é em separado. Existem faculdades e qualidades diferentes de Deus manifestadas na natureza de diversas formas, através de Pai Oxóssi, de Pai Ogum, de Mãe Nanã, de Mãe Manjá, de Mãe Oxum, de Mãe Ansã, de Pai Xangô, então de Pai Obaluaê, de Mãe Nanã. Então, de diversas formas, as qualidades do Pai Maior, de Deus, de Olorum, está presente. E ela não pode ser dissociada, achando que apenas a verdade está com Oxóssi. A verdade está só com Ogum. A verdade está só com Xangô. E muitos de nós entramos num campo, muitas vezes, bem tênue, né, de enfrentamento, querendo colocar nossas verdades, querendo impor as nossas verdades, e falando, muitas vezes, em nome do próprio orixá. Falando, muitas vezes, em nome do Pai Olorum. O que a gente não tem essa capacidade, essa faculdade ainda, de mínima que seja, de poder trazer como uma verdade suprema. O que a gente precisa é ter mais respeito um com o outro, entender que todas as verdades estão certas para todos os grupos, né? E que Mãe Oxum, seja qual for, outros orixás também, que para muitos grupos são diferentes, que esteja regendo o ano de 2022, que eles estejam a abençoar cada um que precisa de ajuda nesse momento, que esse é o intuito. Se não for o intuito da caridade, se não for o intuito da evolução espiritual, se não for o intuito de nos ajudar, de agregar para que nós possamos cumprir nossa missão aqui na Terra, não teria o porquê estarmos falando de orixá. Não teria o porquê estarmos, na verdade, criando religiões e trazendo pessoas para dentro de nossas casas apenas para que a gente pudesse ter, na verdade, o nosso próprio bem-estar. Nosso bem-estar depende do bem-estar do meu irmão. Se o meu irmão está bem, eu também vou estar bem. Porque quando a gente começa a entender que a dor do outro pode também vir a ser a minha dor, as coisas começam a andar de uma forma diferente. Porque hoje eu posso estar muito bem, nesse momento aqui, e amanhã talvez não tão bem. A única coisa que vai diferenciar é aquilo que na verdade você semeou, e aquilo que você aprendeu, e a quem você conseguiu unir próximo de você. E quem faz tudo isso acontecer é nossos orixás, é o nosso Pai Olorum, através de nós, quando a nossa conduta também para com o nosso irmão, né, que também é filho desses orixás, acaba também sendo auxiliado. Para que a gente possa chegar ao nosso orixá, a gente precisa chegar aos nossos irmãos. Ninguém chega a um orixá, ninguém chega a uma divindade quando não consegue ajudar os filhos dessa divindade. Então, quero deixar aqui o meu axé, o meu saravá, né, a todos os irmãos, né, que Mãe Oxum abençoe, trazendo prosperidade e saúde a todos que precisam nesse momento, né, e isso eu falo, né, que o mundo todo hoje está vivenciando, né, essa enfermidade, que a Mãe Oxum possa com suas águas aí estar limpando, né, o corpo físico e espiritual de cada um de nós e nos dando discernimento, tranquilidade e equilíbrio sempre. Que nosso Pai Oxalá, Mãe Manjá, Mãe Nanã e também que o Orixá Ibeje traga bastante comunicação, mas uma comunicação sadia. Meu saravá e meu axé a todos. Refletiu a